Olha só, dentro desses aparelhos eletrônicos que a gente usa todo dia, tipo um smartphone, tem um mundo inteiro ali, escondido. É um verdadeiro universo de componentes minúsculos, sabe? Todos trabalhando sem parar para que tudo funcione direitinho. E é hoje que a gente vai descobrir um dos grandes heróis anônimos dessa história. Pois é, porque os aparelhos eletrônicos estão o tempo todo sob ataque de forças que a gente nem enxerga. Acontece uma batalha silenciosa a cada segundo para manter a tecnologia de pé. Mas quem são exatamente os inimigos nessa história? Ok, vamos mergulhar nisso. Basicamente, existem dois grandes vilões que ameaçam a integridade dos circuitos eletrônicos todos os dias. Eles são invisíveis, claro, mas o estrago que eles podem causar, esse é bem real. De um lado, a gente tem a ESD, a tal da descarga eletrostática. Dá para pensar nela como um raio em miniatura. Sabe aquele choquinho que a gente às vezes leva ao tocar numa maçaneta? Então, aquilo ali pode ser fatal para um chip delicado. E do outro lado, temos a IMI, a interferência eletromagnética. Essa é mais como um chiado no rádio, sabe? Um ruído que bagunça os sinais e faz uma chamada cair ou a internet ficar super lenta. Mas, como em toda boa história, para todo vilão existe um herói. E o herói aqui é um componente projetado especificamente para lutar contra essas duas ameaças. Um protetor minúsculo, mas olha, extremamente poderoso. O nome dele pode até parecer um código secreto, mas é a sua identidade oficial, EMF01-10846A. Esse componente que está ali, na linha de frente, garantindo que os nossos aparelhos sobrevivam no dia a dia. E agora, a parte que eu acho mais impressionante: o tamanho dele. Ele mede apenas 0,76 milímetros. É um número tão, mas tão pequeno, que é difícil até de visualizar. Para colocar em perspectiva, isso é menor do que um único floquinho de pimenta do reino moída. É uma verdadeira proeza da engenharia conseguir colocar tanta tecnologia de proteção em algo que é praticamente invisível a olho nu. Certo. E o que exatamente essa pequena maravilha faz? Bom, ela tem uma espécie de identidade dupla, sabe? Desempenha dois papéis que são cruciais para proteger os dispositivos. Vamos ver como essa genialidade toda funciona na prática. Ele é, ao mesmo tempo, um leão de chácara e um guarda-costas. Como leão de chácara, ele fica ali na porta, filtrando os sinais indesejados da M. E como guarda-costas, ele absorve os trancos da ESD antes que eles cheguem nos circuitos mais importantes. A função de leão de chácara funciona como um filtro de festa. Imagina só, os sinais de dados importantes, que são os de baixa frequência, são os convidados VIPs. Eles têm passagem livre. Já os ruídos, os de alta frequência, são os penetras. Eles são barrados na porta, impedidos de entrar e causar confusão. E a eficiência disso é simplesmente impressionante. Como a gente vê aqui, a energia dos sinais de ruído é reduzida em mais de 99,9%, principalmente naquelas frequências críticas, como as de Wi-Fi e 4G/5G. É como se ele eliminasse quase todo o spam de uma caixa de e-mails, garantindo que só a comunicação limpa e importante passe. Ok, essa foi a primeira função, a de filtro. Mas e a segunda? O quão forte é esse componente quando ele precisa agir como guarda-costas e encarar os choques de eletricidade estática? Se prepara, ele consegue suportar uma descarga eletrostática no ar de até 15.000 volts. Sim, é isso mesmo, 15.000 volts. É um número que soa quase absurdo para um componente tão, mas tão pequeno. Só para ter uma ideia, uma tomada comum na parede de casa tem uns 220 volts. Este pequeno herói aguenta um tranco de energia dezenas de vezes mais forte. É o que garante que os aparelhos eletrônicos sobrevivam às condições mais adversas do nosso dia a dia. Tá, ter um componente tão poderoso assim já é incrível. Mas como é que os engenheiros conseguem instalar uma coisa menor que um grão de pimenta numa placa de circuito? Bom, é aqui que a história fica ainda mais fascinante. A própria folha de dados do componente, que é o seu manual de instruções, é bem direta. Diz com todas as letras: o posicionamento manual não é recomendado. Em bom português, isso quer dizer que mãos humanas são simplesmente grandes e desajeitadas demais para essa tarefa. Essa folha de dados acaba virando uma espécie de bíblia para a montagem. Ela dita regras que não dá para negociar. O posicionamento só pode ser feito por robôs com precisão micrométrica. A pasta de solda, a pureza dela e até o tamanho das partículas de metal, tudo é especificado nos mínimos detalhes. Um errinho aqui pode comprometer um lote inteiro de produção.
E a história desse único componente, na verdade, abre uma janela para um cenário muito, mas muito maior. Aquela experiência de uso perfeita dos aparelhos eletrônicos, ela é toda construída sobre uma fundação de milhões de pecinhas como esta, cada uma com sua própria história e suas próprias regras. E essa complexidade vai muito além da performance. O selo IPAC, por exemplo, revela outra camada de regras escondidas, as ambientais. Isso significa que este componente precisa ser livre de chumbo e de outras substâncias nocivas, obedecendo a padrões globais super rigorosos. No fim das contas, este pequeno componente é muito mais do que só uma peça. Ele é o representante de um universo inteiro que a gente não vê, um universo de engenharia de precisão, de regras de fabricação e de regulamentações invisíveis que, juntas, fazem o nosso mundo moderno ser possível. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se um componente menor que um floco de pimenta tem uma história tão rica e complexa, que outros heróis anônimos e regras secretas estão, neste exato momento, sustentando silenciosamente o mundo todo ao nosso redor, a tecnologia é sempre muito mais profunda do que parece na superfície.